Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes, felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Então, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é o exemplo de uma comunidade que vive as luzes do ressuscitado. A comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade pascal, é uma comunidade ideal, que busca repartir, rezar juntos, obedecer à autoridade constituída por Deus dos apóstolos. A leitura diz que elas eram um só coração e uma só alma, ou seja, palpitava junto a vida desta comunidade. Ninguém considerava como próprias coisas, por isso tudo era posto em comum, porque tudo é dado por Deus, então não é nosso.
quando nós temos as coisas, Deus nos deu para administrar, para cuidar. E essas pessoas que decidiram morar juntas, formar uma comunidade, entendeu que aqui os bens deviam ser colocados em favor da comunidade. Os apóstolos, que eram aqui a autoridade constituída por Jesus, eles davam testemunho, pregavam sobre a ressurreição, sobre Jesus. E aqui ninguém passava nenhum tipo de necessidade, nem espiritual, nem material. Passava provações, mas em comunidade a gente vence melhor as provações. O Evangelho de hoje é um dos últimos capítulos de São João. Nós estamos aqui no capítulo 20, nos versículos 19 ao 31. Já estava anoitecendo daquele primeiro dia, o domingo pascal. E neste dia, a comunidade dos discípulos estavam em casa com as portas trancadas, fechadas, por medo dos judeus. Não era medo do povo judaico, mas era medo das autoridades judaicas. As portas fechadas, ninguém pode sair, mas as portas fechadas, Jesus pode entrar. Eles deixaram nesse momento o medo ser maior do que a fé e trancaram as portas, se isolaram. O que o medo tem feito conosco também. Tempo pascal, mas ainda um tempo de isolamento, de pandemia. Devemos ficar isolados, mas não perder a fé. Devemos ter os cuidados, mas não ter medo de proclamar que Jesus é o Deus ressuscitado. Então, Jesus ele entrou, porque Jesus ressuscitado, ele não tem mais o limite físico da materialidade. As portas estão fechadas para eles, mas Jesus entra e ele se põe no meio deles. Jesus é aquele que se concentra no meio da comunidade. Não é atrás, mas é no meio. No meio significa que ele está perto de todos. Ele não está mais perto de mim do que de você. Ele está no meio para se tornar próximo de todos. E isso gera comunhão. Quando ele entrou, a saudação que ele faz, e depois vai se repetir mais 2 vezes: a paz esteja convosco. Essa é a saudação do ressuscitado, é a saudação pascal. Eles estão com medo, Jesus vem trazer a paz. Eles estão sem esperança, a paz esteja convosco. Na missa também é assim, né? Eu convido você também a receber essa paz que Jesus hoje diz 3 vezes no Evangelho. A paz esteja convosco, esteja na sua casa. Depois, ele mostrou-lhes as mãos e o lado, porque o ressuscitado é o crucificado. Os discípulos então ficaram alegres, porque viram o Senhor. E novamente ele disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Olha, a Páscoa é um grande envio que Jesus realiza pelo Pai. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio o missionário. Como o Pai me amou, eu
faço, eu recebi do Pai. A Páscoa, nós sempre devemos nos sentir enviados. Enviados para quê? Para promover a paz. Onde tem discórdia, às vezes dentro de casa, você é enviado. Como o Pai me enviou, eu te envio para ser sinal de reconciliação na tua casa. O mundo que vive em conflito político, econômico, ideológico, leve a paz nesse mundo cheio de guerra. E aí então, depois de ter dito isso, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. Quem não perdoar, eles serão retidos. O perdão dos pecados aqui é fruto da ressurreição. Quando Jesus sopra, ele lembra o sopro criador do livro de Gênesis. Em Gênesis, Jesus sopra nas narinas do ser humano e ele se torna um ser vivente. Para João, aqui, hoje, nesse domingo, é também domingo do Pentecostes, do Evangelho de João. Jesus que sopra sobre eles o Espírito Santo. Recebe o dom do Espírito Santo. E aqui para eles, para a comunidade dos apóstolos também, esse dom, ele perdoa os pecados. Nesse dia, um dos discípulos, o Tomé, chamado Dídimo significa gêmeo, pode ser também dividido, ele não estava com a comunidade. Jesus apareceu, trouxe a paz, soprou o Espírito, e Tomé não estava. O nosso lugar é junto com a comunidade. Nós vivemos numa época que as pessoas querem viver a sua fé sozinhos, isolados. Não, eu tenho meu Deus e tudo bem. Não. Jesus, ele constituiu comunidade. O Tomé estava fora da comunidade quando Jesus apareceu. Não fique fora da vida de comunidade. E aí então, os apóstolos tentaram contar para Tomé: olha, nós vimos o Senhor, ele apareceu. E Tomé foi incrédulo, não acreditou, disse que só acreditaria vendo, só se ele tocasse as mãos, os pés, o lado do Senhor. O que aconteceu foi que depois de 8 dias, novamente os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas. E Tomé, nesse dia, estava com eles. Jesus, ele entra, se coloca de novo no meio e de novo traz a paz. A paz esteja convosco. Ele agora vai dizer assim a Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Nós não sabemos se Tomé tocou ou não tocou as chagas de Jesus, mas o que ele pronuncia agora é uma grande profissão de fé. Tomé diz assim: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus ainda vai acrescentar: bem-aventurados os que creram sem ter vistos. Nós também somos bem-aventurados porque cremos e acreditamos que Jesus ressuscitado está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.